Olá, sementinhas! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal do Conhecendo o Espiritismo, Centro Espírita Online Casa de Jesus. Você está assistindo o Sementinhas do Evangelho para a faixa etária de 10 a 12 anos. Hoje, o nosso tema será a prece. E, para contar essa história, vamos precisar de iodo, água de torneira e água sanitária. Lembrando que a ideia aqui do canal é proporcionar subsídios para que os pais ou cuidadores possam contar essa história em casa, para as crianças. Por isso, vocês podem adaptar os materiais sem problema nenhum. O importante é não deixar de contar essa história. Vamos lá? Olá! Hoje nós vamos contar uma história que foi Jesus que nos contou há muito tempo atrás. É a parábola do fariseu e do publicano. Mas antes de começar, deixa eu te perguntar: você sabe o que quer dizer fariseu e publicano? Então eu vou te contar. Fariseus eram os religiosos da época de Jesus, os que estudavam a lei mosaica, que era a religião da época. E essas pessoas achavam que a sua maneira de interpretar a religião era a única certa. Eram pessoas muito vaidosas. Elas faziam as pregações, as palestras, né? Mas não se esforçavam para vivenciar aquilo que elas mesmas estudavam e pregavam. Já os publicanos eram os funcionários do governo. Eles cobravam os impostos, como se fosse um funcionário da Receita Federal hoje em dia. E alguns cobravam de maneira exagerada, ficando uma parte para si e roubando do povo. Eram pessoas que o povo não gostava. Eles não tinham uma boa fama. E Jesus tinha entre seus apóstolos o cobrador de impostos, que era o Mateus. Então, agora que a gente já sabe quem é o fariseu e quem é o publicano, vamos contar a história? Então, haviam dois homens, o fariseu e o publicano. E os dois foram no templo para orar. E o fariseu ficou em pé e orava consigo mesmo, em voz alta, para que todos ouvissem. Meu Deus, agradeço por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros. Agradeço-te porque não sou como os publicanos, indignos que estão ali. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. Terminou de orar e se sentou. O publicano, muito envergonhado, ficou mais afastado, não conseguiu nem levantar, ficou ali, de joelhos, olhando para o céu. E falava do fundo do seu coração, profundamente arrependido de tudo que ele tinha feito. Ele batia no seu peito dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. E aí, sementinhas? Qual é a diferença entre esses dois homens, entre o publicano e o fariseu? Os dois estavam orando, os dois estavam fazendo a prece. Mas qual deles estava orando de maneira correta? O fariseu, que falava em voz alta, falando que ele não era como aquelas pessoas que estavam ali, que eram cobradores de impostos, que eram indignos, e que ele fazia isso, que ele fazia aquilo. Ou o publicano, que estava ali
pedindo perdão a Deus do fundo do seu coração? Qual dos dois orou de forma correta? Isso mesmo, o publicano. Por que o publicano? Porque quando nós fazemos uma prece, a prece é uma conversa com Deus. E essa oração, a prece, ela é uma forma de a gente se aproximar a Deus por meio das palavras, por meio do nosso pensamento. E ela tem que ser feita do fundo do nosso coração. Não adianta a gente ficar falando somente do que a gente faz, do que a gente fez, falando mal dos outros, como o fariseu estava fazendo. Nós temos que, quando nós formos orar, nós temos que orar do fundo do nosso coração, porque Deus sabe o que se passa no nosso interior. E vocês sabem por que é que nós precisamos orar? Isso mesmo, para a gente se colocar em sintonia com Deus, para sermos auxiliados, para recebermos coragem, intuição ou ajuda do nosso espírito protetor ou de outros amigos espirituais. Quando a gente faz uma prece, a gente entra em sintonia com Deus. A gente modifica o nosso coraçãozinho, que às vezes está pesado, está triste, está cansado, está com dúvida. Então, quando nós fazemos a nossa prece, quando nós oramos, nós nos conectamos com Deus para que Ele nos auxilie. E auxilie a passarmos por aquelas dificuldades. Você quer ver um exemplo? Aqui nós temos esses 3 copos. Este daqui vai representar os nossos maus pensamentos, as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas angústias, as nossas dúvidas, as nossas dificuldades. Esse aqui representa o nosso coração. E este copo aqui representa a prece. Então, quando nós estamos bem, quando nós estamos em boa sintonia com Deus, com os espíritos protetores, o nosso coração tá assim, tranquilo, limpinho, tudo tranquilo. Mas aí, com os acontecimentos do nosso dia a dia, com os acontecimentos da nossa vida, alguns pensamentos ruins vão entrando no nosso coração. A gente passa por dificuldades, por sofrimentos. Muitas vezes questionamos até mesmo a nossa fé. Vem a tristeza. E o nosso coração fica pesado, triste. Ele não tá mais limpinho. Aí, quando o nosso coração tá assim, pesado, cheios de angústia, de dores, nós devemos fazer a nossa prece, para que a gente possa se conectar com Deus. Porque quando a gente faz a nossa prece, a gente vai tornando o nosso coraçãozinho leve de novo. Porque Deus vem em nosso auxílio, traz os nossos amigos espirituais, nos dá o conforto, nos dá a paz, para que a gente possa continuar sempre com uma boa sintonia com Deus e com os bons espíritos. E vocês lembram que Jesus nos ensinou a orar? A oração do Pai Nosso é a mais bela oração de simplicidade que resume os nossos deveres para com Deus, para conosco mesmo e para com o nosso próximo. Mas para isso, ela deverá estar sempre acompanhada de sentimento, ou seja, ela deve ser sincera, realizada com o nosso coração. Não simplesmente ficar falando Pai Nosso e pensando lá na escola,
pensando no videogame, pensando na brincadeira. Quando nós estivermos fazendo prece, nós temos que estar conectados com o nosso pensamento em Deus e o nosso coração. Deus não se preocupa se a nossa prece é longa, se é curta, se tem palavras difíceis ou se são só algumas palavras. Deus conhece o nosso interior e consegue ouvir até o que a gente não diz. Conversar com Deus é como conversar com alguém que a gente gosta muito, que a gente ama muito, que nos ouve, compreende e conforta o nosso coração. Por isso, não precisamos de um lugar específico para orar, nem de gestos, nem de símbolos, nem de imagens ou vestir alguma roupa especial. Jesus não usava rituais, ele fez preces em vários lugares, na cruz, no alto do morro, na última ceia, com os apóstolos. Mas sementinha, tudo isso que falamos sobre a prece é a forma como nós, os espíritas, acreditamos e seguimos. Mas existem outras crenças, outras religiões que possuem formas diferentes de orar. E nós devemos respeitar, ok? Cada um tem a sua forma de se conectar com Deus. E Ele sempre escuta quem faz de coração. E aí, você tem o hábito de orar, sementinha? Você gosta de orar? Legal, eu também. É sempre bom a gente estar conectado com Deus, né? Então é isso, sementinha. Um beijo e tchau!